Venha para o 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil. Serão 4 dias com 8 plenárias, 12 seminários, 6 workshops ministrados por 18 preletores nacionais e internacionais. É tempo de capacitação. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. A queda do ser humano. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 7. A queda do ser humano. O texto áureo de nossa lição de hoje encontra-se em Romanos capítulo 5 e versículo 12. Ouçamos a palavra de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Antes de entrarmos em nossa lição de hoje, aquele lembrete de sempre. Professor, não deixe de orar e interceder por cada um de seus alunos. Eles precisam não somente de seu conhecimento, de sua teologia, de sua didática, mas necessitam ainda mais de suas orações e intercessões. Ore por eles, interceda por eles, jejue por eles. Não se esqueça deles durante a semana. As suas atividades como professor da escola dominical serão bem-sucedidas se você for professor de sua classe, não somente aos domingos, como também durante toda a semana. E se algum aluno estiver enfermo ou entristecido com alguma coisa, visite-o. É a sua obrigação como o teólogo, como o sacerdote e como o profeta de sua classe. Ajude os seus alunos a chegarem ao céu. A queda do ser humano. Deus, sem dúvida alguma, criou o ser humano simplesmente perfeito. Adão e a sua esposa Eva eram perfeitos. Aliás, perfeitíssimos. Eram dotados não somente de um corpo físico, mas de alma e espírito. Deus os criou habilitados para entrarem em contato não somente com o mundo físico, mas também com o mundo espiritual. E, além disso, dotou-os de espiritualidade, racionalidade e de liberdade. Isso significa que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, detinham em si o instituto do livre-arbítrio, ou seja, eles estavam capacitados a obedecer ou a desobedecer a Deus, a optar pelo bem ou pelo mal. Agora, se eles eram perfeitos, por que Deus os dotou de tal forma, com o instituto do livre-arbítrio? Não seria mais fácil tê-los automatizado para que eles jamais viessem a errar, ou a pecar, ou a apostatar da sua fé e de sua confiança? Não seria mais produtivo se eles não tivessem qualquer propensão a errar
ou a contrariar as leis divinas? Caso Deus não os tivesse dotado de livre-arbítrio, Ele, o Todo-Poderoso, jamais poderia ser glorificado através da vida de Adão e Eva. O mesmo podemos dizer em relação aos anjos. Tanto os anjos quanto o ser humano foram dotados do livre-arbítrio. Ou seja, eles podem escolher entre servir e não servir a Deus. Em relação aos santos anjos hoje, podemos dizer que, após a revolta de Satanás nos céus, eles, os anjos que escolheram ficar com o Senhor e não encarreirar-se após o querubim ungido, os tais anjos, repito, foram dotados de 2 atributos. O primeiro, a impecabilidade. Eles adquiriram agora este dom, a impecabilidade. E, ao mesmo tempo, eles receberam uma santidade progressiva. Quanto mais o tempo passa, mais os anjos do Senhor tornam-se bons, perfeitos, obedientes. O seu livre-arbítrio hoje leva-os tão somente a servir melhor ao Senhor e Criador de todas as coisas. E o mesmo podemos dizer em relação a Satanás. Quanto mais o tempo passa, mais o diabo e os seus anjos tornam-se ruins, odientos, inimigos de Deus e inimigos dos santos. Quando formos arrebatados e estivermos com o Senhor, ainda deteremos em nós, em nosso ser, o livre-arbítrio, mas será um livre-arbítrio perfeito, provado, e a nossa tendência, a partir daquele momento, será apenas servir, amar e trabalhar em prol da glória de Deus. Hoje, o nosso livre-arbítrio acha-se contaminado por causa do pecado, mas em Cristo Jesus já podemos dizer que somos livres do pecado. Por esse motivo, oremos e vigiemos para que jamais venhamos a cair em pecado. Voltemos ao caso de Adão e Eva. Adão não era um ser perfeito, e Eva, sua esposa, não tinha mesmo a perfeição? Tinham. Mas não souberam guardar o seu livre-arbítrio. Enganados por Satanás, transgrediram a lei do Senhor e caíram. Com a queda, que foi algo histórico, nós estamos falando aqui acerca de Gênesis capítulo 3. E devemos ter esta passagem não como um mito ou uma fábula, mas como algo real, verídico e histórico. Sim, senhores. Tudo aquilo que encontramos em Gênesis capítulo 3 é algo real, é uma história verídica e devemos aceitá-la integralmente como o profeta Moisés a registrou, essa narrativa. Aparentemente, com a queda, parecia tudo destruído. E vem-nos esta pergunta: será que Deus não havia previsto que o homem cairia? Que o homem iria fracassar? É claro que sim. Deus é um ser que conhece o presente, o passado, o futuro, como se fosse o agora. Ele é o eterno, Ele criou o tempo. Aliás, Ele criou a própria eternidade. Então, o tempo não o surpreende. O passado, o presente e o futuro não o surpreendem. Deus é o Senhor não somente do tempo, mas da eternidade. Com a queda, o Senhor já tinha o remédio para o pecado de Adão e para o nosso também. Porque em sua presciência, em seu amor presciente,
O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, jazia morto desde a fundação do mundo. Por isso, tão logo Adão tropeça e cai, vem o Senhor anunciando a redenção para toda a humanidade. Não deixe, pois, de enfatizar essa realidade teológica a cada um de seus alunos. E ao término da aula, faça um apelo para que os que ainda não receberam o Senhor Jesus Cristo façam-no de imediato, que aceitem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque a nossa aula tem de ser soteriológica. Cada uma de nossas aulas na escola dominical tem de ser encerrada com um apelo. Não somente para aqueles alunos que, embora crentes, não tenham ainda a convicção de vida eterna, mas para os visitantes que ali se encontram. Querido professor, que Deus nos abençoe. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical. Venha para o 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil.